Muito bom dia, minhas amigas e meus amigos. Nós voltamos mais uma vez na manhã de sábado, 11 horas da manhã, o horário tradicional do IRI, o Instituto para a Reforma das Relações entre Estado e Empresa, o horário em que nós, comumente, nesses sábados, temos lançado os novos cursos. E hoje não é diferente. Nós vamos lançar mais um curso, e desta vez um curso internacional, um curso que lançamos, claro, com o apoio da editora Contracorrente, mas realizado conjuntamente com o Foro Ibero-Americano de Direito Administrativo, uma organização importantíssima para o avanço e desenvolvimento do direito administrativo no mundo, sobretudo na Ibero-América, né? Ou seja, Península Ibérica e nas Américas, presidido pelo querido professor Jaime Aranha, que está conosco aqui, né, para lançar a reinvenção do direito administrativo. Um curso bilíngue, né, um curso que será apresentado em português e em espanhol, com professores do mundo inteiro, né, grandes especialistas. Eu aqui sou um peixe fora d'água, um privatista, participando de um webinário com publicistas, mas, a bem da verdade, no Brasil, os administrativistas têm tentado nos entregar o direito administrativo por meio de um esforço brutal para fazer uma privatização, promover uma privatização do direito administrativo e submeter as regras que disciplinam a administração pública no Brasil aos humores e às conveniências do mercado. É para falar de tudo isso e muito mais que vem esse curso sob o título Reinvenção do Direito Administrativo, que é coordenado basicamente pelo professor Jaime Rodrigues Aranha Munhoz, professor Javier Barnés, pelo meu querido Rafael Valim, né? E por mim também, mas muito lateralmente. Bom dia, Rafael Valim! Tudo bem com você? Bom dia, meu querido Valfrido. É uma satisfação poder lançar mais um curso pelo IRI Escola, sobretudo ao lado de tão queridos professores e professores pelos quais a gente tem tanta admiração. Eu saúdo a professora Suzana Tavares da Silva, eu tenho a satisfação de conhecer nesse momento, ainda que virtualmente aqui, e saúdo também meu querido amigo, o professor Jaime Arana Munhoz, que é uma liderança incontestável no direito administrativo global, mas especialmente no direito administrativo ibero-americano. O professor conduz o FIDA, não é com mãos de ferro, porque ele é sempre aclamado como presidente do FIDA, e isso vem acontecendo ao longo dos anos de maneira meritória e merecida. E esse curso é um curso também que, por ter essa parceria com o FIDA, tem um significado muito especial, não é mesmo, professor? Que é uma forma de levar essa máquina de conteúdo do FIDA a ter um alcance muito maior, e esperamos que esse curso tenha um êxito, porque também os professores e o conteúdo, as aulas que foram arquitetadas pelas mãos do professor Jaime, do professor Javier Barnés, e com nossa modestíssima contribuição, são temas que nos convocam a refletir, a pensar e repensar o direito administrativo sobre novas bases. Então, é uma grande felicidade, e eu gostaria de chamar o professor Jaime, que talvez tenha que sair até um pouquinho antes aqui da nossa transmissão, porque está aproveitando um intervalo numa aula que está dando na República Dominicana. O professor Jaime nunca para, é um um fenômeno da natureza. E então, professor Jaime, a gente gostaria de te ouvir um pouquinho sobre essa proposta do nosso curso, para que quem está nos assistindo possa entender e compreender melhor o que nós queremos com ele. Muchas gracias, muy buenos días a todos y a todas en Brasil. Para mí es un
gran honor, un gran privilegio colaborar con IRE Escola, con la editora Contracorrente, en esta organización de este programa titulado de forma provocadora La reinvención del derecho administrativo. Yo estoy muy a gusto en Brasil. Hemos tenido el año pasado el Foro Iberoamericano de Derecho Administrativo en Brasil con un gran éxito de concurrencia de profesores y de auditorio. Y la verdad es que tener de nuevo la oportunidad de colaborar con una iniciativa brasileña me llena de una gran satisfacción. De otras cosas, porque quien está a la cabeza del evento es el profesor Walfrido Guarde, el alma mater del IRE, persona conocida en el ámbito internacional, que pone en marcha muchas actividades docentes académicas, abogado y escritor prolífico. He tenido la ocasión de colaborar con él en un libro recientemente publicado sobre el fenómeno de la corrupción. El profesor Balim, a quien conozco desde hace años y que es una persona de gran categoría intelectual y académica y que participa con notable éxito en muchos foros internacionales y que también es un hombre de iniciativas, un motor de iniciativas que hace posible cosas que son imposibles, como él sabe muy bien. Y eso es algo que merece la pena destacar. Y también tenemos la suerte de estar con la profesora Susana Tavares, profesora portuguesa de un país hermano que queremos mucho, destacada miembro de la Academia de Portugal, que también colabora en este curso. Curso que se titula La reinvención del derecho administrativo, porque el tiempo en que vivimos, de permanentes y agudas transformaciones, más ahora en la situación de pandemia en la que estamos, interpela y desafía a las ciencias sociales en general y al derecho en particular. Y por eso hemos querido reunir un grupo granado de profesoras y profesores de América y de Europa, de Iberoamérica. Yo hablaré fundamentalmente de la parte europea, porque la parte europea tiene la característica de que va a estar representada, en primer lugar, por la profesora Susana Tavares, por el profesor Javier Barnés, un colega y compañero español, por el profesor Sabino Cassese, de Italia, y por el profesor francés Jean-Marie Huby, donde se van a analizar aspectos de tan palpitante y rabiosa actualidad como, por ejemplo, el derecho administrativo global, como, por ejemplo, la dignidad de la persona y los fundamentos del derecho administrativo, como, por ejemplo, la función preventiva de la administración en los tiempos de emergencias humanitarias. Ahora estamos en una emergencia sanitaria. La función del derecho administrativo en relación con la economía, la potestad sancionadora de la administración, el servicio público, la actividad de fomento, en fin, todas y cada una de las categorías que componen esta gran rama del derecho público que está llamada cada vez con más insistencia, a ser un ordenamiento para la protección, para la defensa y para la promoción de la persona. Y en este sentido, creo que nos vamos poco a poco, pero con paso firme, liberando de prejuicios y preconceptos del pasado que nos han tenido atenazados y que nos han impedido trabajar con más libertad precisamente para construir las nuevas bases del derecho administrativo que queremos ofrecer a todos ustedes. Yo, como colaborador del curso, quiero agradecer a todos y cada uno de los profesores que han generosamente dedicado su tiempo a hacer sus conferencias, a hacer sus disertaciones. Son personas muy ocupadas, pero que han respondido a la llamada porque saben que efectivamente en este momento este es el gran tema de debate del derecho administrativo a nivel mundial y querían estar. A todos ellos muchas gracias. Y espero y deseo, ¿verdad?, las personas que decidan participar en el curso, que a través de las sesiones con los profesores puedan adquirir mayores conocimientos en esa idea y en ese objetivo y en esa misión de que el derecho administrativo de verdad sea un ordenamiento para la protección, defensa y promoción
de la dignidad humana y de los derechos fundamentales que de ella dimanan. Muchas gracias, un placer muy grande estar con todos vosotros. Gracias, profesor, gracias. Es un honor estar con vosotros. Su contribución inestimable para este curso, lo agradezco por todos los brasileños. Rafael, temos aqui a presença da professora Suzana. Precisamos ouvi-la, não é verdade? É uma honra tê-la conosco. Vamos lá, estou ansioso aqui para ouvir a professora Suzana. Por favor, professora, a senhora tem a palavra. Obrigada, eu devo dizer que foi, quando recebi o convite do professor Jaime Rodrigues Arana, foi mesmo desafiante e foi um prazer enorme, porque penso que todas as pessoas que estudam e que trabalham em direito administrativo estariam enfim, a trabalhar neste momento sobre este tópico, a reinvenção do direito administrativo. E, no fundo, a preparação desta aula no âmbito deste curso, cuja iniciativa muito saúdo e cujos organizadores muito felicito pela oportunidade, pela pertinência e pelo excelente programa que apresenta, à exceção da minha participação, obviamente, mas No es así. todo o programa... Não concordamos. No, todo lo contrario. Protestamos. Protestamos unánimemente. Mas, no fundo, para dizer que foi uma oportunidade para desenvolver uma reflexão sobre a resiliência do direito administrativo, partindo da frase de que, afinal, é o direito administrativo ou o direito constitucional aquele que passa mais rapidamente. Eu penso que este foi o momento de fazer uma reflexão e concluir que, pese embora o papel relevante e estrutural do direito constitucional, é sempre o direito administrativo quem, perante um grande desafio da sociedade, tem a resposta, é o primeiro a responder e, dentro dos tempos das ciências sociais, dentro do direito, é aquele que, num primeiro momento, tem efetivamente que responder aos desafios sociais. E há pouco ouvir as palavras do professor Jaime Rodrigues Arana, penso que fica muito patente esta maioridade que o direito administrativo tem vindo a construir, aquele trabalho e a aceleração com que isso acontece, ou seja, se o grande tratado, o último que tinha saído na Alemanha sobre o novo direito administrativo, era no momento em que discutíamos privatização, o aparecimento da regulação, a relação entre o direito administrativo e a economia, os grandes setores, a transformação do âmbito da socialidade neste contexto, o papel das subvenções. De lá para cá, há um mundo novo que, entretanto, aparece e que o direito administrativo teve que também dar resposta. Obviamente que esta resposta nunca é uma resposta reinventada, é sempre um caminho um bocadinho helicoidal, como há pouco também o professor Jaime Rodrigues Arana sublinhava, ou seja, aquele direito administrativo de polícia, o direito administrativo que, no fundo, se esgotava muito na regulação da burocracia, dos atos da autoridade, da dogmática, das formas tipificadas da atividade administrativa, que depois ganhou a humanização que referia ao professor Jaime, a propósito da relação jurídica administrativa, da ideia de que o direito administrativo também é uma primeira resposta a problemas de direitos fundamentais, que se internacionaliza, sobretudo no plano europeu. Temos sofrido muito, ou temos, no fundo, vivenciado isso com as decisões que vêm do Tribunal Europeu dos Direitos do Homem e do Tribunal de Justiça da União Europeia, e que maioritariamente tratam de direito administrativo, das relações a propósito das políticas públicas, mas que são ainda direito administrativo. Se é verdade, e eu não concordo com o professor Valfrido quando ele diz que lhe entregamos o direito administrativo, não entregamos. Essa é a tal resiliência que o direito administrativo mostra, onde consegue trabalhar também, quer no contrato, e onde aí efetivamente a colaboração com o direito privado e com a dogmática e os problemas de um direito que era um tronco comum da nossa juridicidade, se interliga com o direito administrativo
e agora com os novos desafios, e que têm muito a ver também com a aula que o professor Jaime Rodrigues Arana está a dar, ou seja, antes da pandemia, estávamos todos um bocadinho voltados para o estudo do direito administrativo na garantia, na luta contra a corrupção, que é também uma forma de efetivação de direitos fundamentais, e no modo como ele contribui para a transparência, para a confiança nas instituições. E este percurso é muito curioso, é um direito administrativo institucional, burocratizado, que depois se humaniza e que neste momento tem sido chamado a tratar de problemas coletivos, ou seja, mais do que apenas o indivíduo perante a própria estrutura da administração e a necessidade da gestão da política pública e dessa boa gestão, quer financeira, quer também na área social. A verdade é que agora aparecem os desafios coletivos e por isso na emergência sanitária, como já tínhamos visto na emergência do terrorismo e como já tínhamos visto na emergência das migrações forçadas em razão quer do ambiente, quer da própria falência política dos Estados, é o direito administrativo quem num primeiro momento tem que dizer como é que é, quais são as medidas, como é que essas medidas podem ser escrutináveis, garantindo a individualidade que é necessária e os direitos fundamentais, mas também a realização de alguns valores societários e comunitários, como temos visto, e nessas decisões todas sobre uso ou não, proibição ou não da máscara, vale ou não um confinamento, na verdade essas primeiras questões são colocadas. Eu não resisto a partilhar, por exemplo, que uma das decisões em que se mostra que o direito administrativo tem esta primazia é que, sendo desafiado no plano constitucional se o confinamento é ou não conforme com os direitos fundamentais, a obrigação de permanência na habitação, a verdade é que o Conselho Constitucional em França disse assim, bem, nós não podemos interferir nisto sem ter a certeza que a logística está garantida, ou seja, não podemos obrigar as pessoas a ficar em casa sem saber se os sistemas vão funcionar. E quem é que sabe se os sistemas vão funcionar? A boa gestão administrativa. Portanto, isto mostra que esta tensão entre quem triunfa e quem não triunfa, entre o constitucional e o administrativo, nós estamos um passo à frente. Muito bom. E eu fico muito feliz com essa resistência, professora Suzana. Muito bom. É isto que se consegue transmitir e que se consegue discutir neste programa e que todas o conjunto das excelentes aulas que estão programadas neste programa vão permitir certamente aos respectivos auditores ter, eu diria, não apenas mais formação, mas se calhar também eles próprios uma reflexão mais profunda sobre os tempos atuais e talvez até uma melhor relação entre aquilo que é o direito e aquilo que é a vida em sociedade, que também é muito importante na realização do próprio direito. Por isso, não posso terminar sem voltar a saudar todos e, sobretudo, também esta iniciativa que é fruto do esforço das pessoas que me acompanham aqui hoje e que eu muito agradeço por poder fazer parte. Nós é que agradecemos, professor. Uma honra tê-la conosco. Grande honra, não é, Rafael? Uma honra enorme. Eu te agradeço, na verdade, depois do que a professora Suzana e o professor Jaime disseram, não há nada mais a dizer. Mais a dizer. Mas, professor Jaime, eu queria te deixar tranquilo para voltar para a sua aula aí na República Dominicana. Com muito gosto, Rafael. Sí, hai moitas cosas que dicir que van a ser ditas nas aulas que empezarán pronto no curso de reinvención do goberno. Terán voses moitas ideas, moitas reflexións, moitas consideracións, como decía a profesora Susana, para pensar, para poñer en acto o espírito crítico, para contrastar a realidade co deber ser, para analizar as cuestións de palpitante e rabiosa actualidade que no momento presente, estou falando na miña lingua galega da parte da España que eu resido, e que cando falo en Portugal parece ser que é máis doado, máis sinxelo que me entendan. E con esas palabras en galego me despido de vosés e agradezo moito a iniciativa da IR Escola
de Editora Contracorrente, de todos y cada uno de los profesores, magníficos profesores que van a intervir neste curso que seguramente vai ser un antes e un despois en relación coas novas tendencias do direito administrativo no tempo que nos atopamos. Muito obrigado. Graças, professor. Muito obrigado, professor. Obrigado pela sua participação. Graças, professor. Rafa, vamos apresentar esse curso às pessoas? Vamos lá. Aula a aula, professor a professor? Vamos lá. Vamos lá? São 10 aulas, não é isso? Isso. E esse curso, quem fala português e não entende espanhol, e não entende francês, e não entende italiano, está lascado, então. É isso? Muito bem. Vamos. O Daniel, será que vai colocar ali o site para a gente ir falando? Vai colocar o site. Então vamos lá. Aqui, esse é um detalhe importante, porque não temos aqui só professores espanhóis ou de língua portuguesa, né? Temos também um professor francês, dois italianos, mas todos eles, no caso, falaram ou ministraram aula em espanhol. E, portanto, aqueles que são de língua espanhola vão ter acesso nessa língua, e aos brasileiros e portugueses que cursarem, haverá legenda nessas aulas. Então, por isso que a gente disse que todo o curso será acessível às pessoas, aos alunos e alunas de língua portuguesa e espanhola. Muito bem. Por isso nós fizemos um hot site em português e outro em espanhol, né? Exatamente. No topo da página vocês vão ver PT e ES. Basta escolher a sua língua de preferência, né? Exatamente. É o primeiro curso, é bom assinalar, é o primeiro curso da IRI Escola com essa vocação internacional. Nós temos outros no forno, sendo preparados, mas esse é o primeiro com essa experiência, né, de ser bilíngue. Muito bem, Daniel, podemos subir um pouquinho para a gente explicar a programação e o corpo docente. Então, como nós dissemos, aqui a coordenação científica do curso é do professor Jaime Rodrigues Arana Munhoz, que é catedrático da Universidade de La Coruña, na Espanha, e presidente do Foro Ibero-Americano de Direito Administrativo. Professor Javier Barnés, catedrático também de Direito Administrativo na Espanha, uma pessoa de um altíssimo nível intelectual, um professor de Direito Administrativo muito conhecido e também que tem uma grande expressão na Alemanha e que tem um pensamento profundamente original do Direito Administrativo. Rafael Valim, como vou seguir aqui o exemplo da Suzana, tirando a mim, o curso é excelente. e o nosso querido Valfrido, que também está conosco aqui na coordenação. Podemos subir, né? Acho que aqui a gente pode ir aula a aula, aí eu vou explicando, todos muito conhecidos, eu vou explicando já a programação. Então, o curso, nós inauguramos o curso com uma aula intitulada O Direito Administrativo em Tempos de Ruptura, ministrada pela professora Cristina Vázquez, que é catedrática da Universidade da República do Uruguai, é uma professora muito conhecida no âmbito latino-americano e de grande prestígio, e que dará uma aula muito interessante sobre o direito administrativo nesses tempos de tantas transformações. Aula 2, o futuro do direito administrativo, é do professor Giuseppe Franco Ferrari. O professor Giuseppe também é um professor muito conhecido internacionalmente. A professora Suzana pode confirmar o que eu estou a dizer. É um professor de Milão, é um catedrático da Universidade Bocconi de Milão, uma excelente universidade europeia. E o professor Giuseppe Franco Ferrari é um grande especialista em direito público comparado.
é uma das grandes figuras do direito público comparado mundial, e nos brindará com essa aula sobre o futuro do direito administrativo. A terceira aula, de que se encarregará o professor Jaime Rodrigues Arana Munhoz, é o direito administrativo da dignidade humana. E até nesse ponto eu aproveito para registrar também, Valfrido, que aqueles que se inscreverem no curso serão presenteados com 5 livros, com 5 e-books. E um deles é justamente, são 2, aliás, são do professor Jaime, em que ele trata desse tema, que é um dos temas prediletos dele, né, de como o direito administrativo se volta à concretização do princípio da dignidade humana. Dignidade humana. Ele sempre tem essa mirada, essa visão humana de o direito administrativo como um instrumento de efetivação dos direitos fundamentais. A aula 4, a cultura dos direitos fundamentais em tempos de pandemia, é do professor Javier Barnés, que eu acabei de dizer, também um catedrático de direito administrativo da Espanha. A aula 5, crise sanitária e mudanças climáticas, desafios do direito administrativo contemporâneo, é do professor Jean-Bernard Ubi, um professor também muitíssimo conhecido, daqueles que estudam direito público, um professor catedrático da Sciences Po, de Paris, e que trabalha muito esse tema dos desafios, do futuro do direito administrativo. É um grande professor também e seguramente nos trará grandes lições sobre esse tema que ele nos propõe. A aula 6, por sua vez, é o Estado garantidor na emergência causada pela pandemia, será ministrado pelo professor Juan Carlos Cassanhi. É difícil alguém do direito administrativo não conhecer o professor Cassanhi. Ele é uma das grandes expressões do direito administrativo latino-americano, muito conhecido não só no âmbito latino-americano, mas também na Espanha, na Europa de modo geral. Ele é professor catedrático da Universidade de Buenos Aires e uma pessoa com uma produção muito rica no direito administrativo. Ele tem um dos cursos de direito administrativo mais consultados e lidos na América Latina. O curso dele de direito administrativo é uma referência obrigatória para todos aqueles que estudam direito administrativo. A aula 7 é reflexões político-jurídicas sobre o futuro do direito público por ocasião da pandemia de Covid, é do professor Libardo Rodrigues. O professor Libardo também é uma das grandes figuras do direito administrativo latino-americano, professor da Colômbia, um grande catedrático e que tem uma produção impressionante. O professor, basta uma breve busca no Google e qualquer um se impressionará com a produção acadêmica do professor Libardo. Também tem um curso de direito administrativo muito conhecido e prestigiado, então é uma figura muito importante e preside também o Instituto Internacional de Direito Administrativo, que é outro fórum, outro espaço importante do direito administrativo em termos mundiais. A aula 8, o tema é muito bom, mas o professor é bem mais ou menos. O direito público da solidariedade. Então, o que eu proponho aqui é repensar o direito administrativo a partir do princípio da solidariedade. Um princípio que esteve tão caro, vamos dizer assim, no nascimento do direito administrativo, sobretudo pelo solidarismo de Louis de Digui, mas que nos últimos tempos, sobretudo por efeito das ondas neoliberais, parece ter sido esquecido. Então, em vez desse mantra da subsidiariedade, o que eu penso do direito administrativo é que ele deve ser estruturado a partir da solidariedade. Então, essa é a minha proposta a ser examinada e compartilhada com vocês nessa aula. Muito bem. Aula 9. Passado e futuro do direito administrativo, do Estado à fragmentação. É ministrada também por uma pessoa conhecidíssima,
que dispensa qualquer apresentação, que é o professor Sabino Cassese. O professor Sabino Cassese é um dos grandes publicistas do mundo, foi juiz do Tribunal Constitucional da Itália, professor emérito da Escola Normale Superiore de Pisa, é uma pessoa, foi ministro na Itália, uma pessoa muito, muito conhecida e que transita entre o direito constitucional e o direito administrativo. Portanto, é uma presença extraordinária no nosso curso. E, por fim, a aula 10, encerramos aqui com... A principal, né, Rafael Valim? Exatamente. Por favor. Nós temos a aula com a nossa querida professora Suzana Tavares, sobre a resiliência do direito administrativo nas suas diversas transformações. A professora já nos expôs aqui um pouco, já nos deu um aperitivo. Já mostrou a resiliência, né? Inclusive, ela resistiu à sua provocação. Então, eu posso atestar que a aula da professora Suzana é uma aula extraordinária e que encerra esse curso com brilhantismo. Então, é isso. Essa é a proposta do nosso curso, Valfrido. São 10 aulas, 10 horas. E como você é o libanês da turma, quanto custa isso, Rafael Valim? Muito bem. Eu sempre fico aqui, professora Suzana, com essa inglória missão de falar o valor. É que ele tem um nariz de libanês, professora Suzana. É isso aí. É a pessoa indicada para dar essa informação. Exatamente. Muito bem. Deixa eu ver aqui. Sobe um pouquinho, Daniel, por favor. O curso ele tem o valor, então, de R$ 399,50, pode ser parcelado até 5 vezes. É claro, as pessoas que estão em outros países, esse valor, a partir da plataforma, ele é alterado conforme a moeda, né, do país em que o aluno ou a aluna esteja. Então, esse é o valor do curso, e ele estará disponível durante um ano, isso é importante dizer, a partir de outubro de 2020. Então, ele fica de outubro de 2020 até outubro de 2021 disponível às alunas e aos alunos. Rafael, nós precisamos fazer uma pequena correção no site, porque se você observar, o site diz que o aluno que se inscrever ganha 3 e-books. Na realidade, são 5, não é? São 5, exatamente. São 5 e-books. Porque são esses 3 da contracorrente, muito bem observado, e mais 2 do professor Jaime Rodrigues Arana Munhoz. Nós vamos fazer essa correção. Muito bem. Então... Muito bem. Enquanto nós falávamos, várias pessoas se inscreveram no curso. Tá? É verdade. Eu estou acompanhando aqui, o que é muito bom, uma ótima notícia. Mostra que nós acertamos, como não poderia deixar de ser, com esse time de estrelas, acertamos na mosca. E sempre no contexto, Rafael e professora Suzana, de promover, de usar todos os instrumentos possíveis, os financeiros, ao construir um curso com tantos professores e professoras do mundo inteiro, né? Sobretudo da Península Ibérica, da Europa e da América Latina, com tantos luminares do direito administrativo, com um programa moderno, né? Mas prover ensino de qualidade às pessoas, reflexão de qualidade às pessoas. Esse é o 7º curso lançado pelo IRI Escola. Aqueles que imaginam que nós estamos cansados, eu advirto, nós estamos apenas começando. Muito bem, e quase já alcançando a meta não, mas o marco, né, de 4 mil alunos. Então, 4 mil alunos. É algo extraordinário, em poucos meses, 3 meses. Né, de existência. Então, exato. É algo notável. Muito bem. É isso então, professor Rafael Valim. Vamos nos despedir da professora Suzana? Vamos sim. Professora Suzana, é uma honra para mim conversar consigo, conhecê-la, estar com a magistrada da Supremo Tribunal Administrativo de Portugal.
uma professora com a sua excelência acadêmica e a simpatia que a senhora é, a pessoa simpática, a pessoa alegre. É sempre bom ver gente brilhante e simpática dentro da mesma pessoa, não é, professor Rafael Valim? É isso mesmo. E eu espero que seja a primeira iniciativa de muitas conjuntas aí, professora Suzana. Agradecemos muito a sua disponibilidade de estar aqui num sábado conosco. Sabemos da dificuldade de participar, uma pessoa tão ocupada como a senhora, e agradecemos muito. Um gosto enorme e espero que seja, de facto, bem sucedido e que nos possamos continuar a ver e que depois desta pandemia nos possamos reunir pessoalmente, que teria muito gosto nisso também. Assim esperamos. Assim esperamos. Muito bem. Então... Um abraço a todos, bom final de semana e até breve. Um abraço, irmão. Um abraço, professor. Tchau, tchau. Tchau. Adeus, um abraço.